Olá, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal, RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Essa semana, eu abrindo o computador, para trabalhar, iniciar o trabalho, quando o computador abriu, me apareceu aí uma imagem, uma paisagem de um local belíssimo. Era um lugar muito bonito, né? Ele tinha aí aquela água cristalina, o céu, né? Azul, um azul assim perfeito. Os tons de verdes, né, estavam fantásticos. A areia, né, fazia aquele contorno perfeito da água. Um lugar aprazível. Aquele lugar que você olha e sente desejo, sente vontade de ir, de estar. E eu pensei, né, poxa, como a criação de Deus é perfeita. A criação de Deus. E aí eu me recordei de Gênesis, né, que fala lá no princípio criou Deus. Os princípios, né, eles são sempre importantes. Lembre-se disso. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A narrativa lá de Gênesis vai apontar para um tempo em que Deus criou, Deus o Criador de todas as coisas. E lendo, né, a Bíblia, eu me deparei com o Salmo 104. O Salmo 104, que é um salmo de sabedoria e é também um salmo acerca da criação. É como se o salmista ele recriasse Gênesis, capítulo 1, de uma forma aí poética. E ele se alegra por ver e por contemplar esse mundo criado por Deus. Acompanha comigo? Nós vamos estar fazendo a leitura do Salmo 104, que nos diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Deus, Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada. Tomas as nuvens por teu carro e voa nas asas do vento. Fazes os teus anjos ventos e aos teus ministros labaredas de fogo. Lançastes os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram à voz do teu trovão, bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu repouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto da tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto das tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tira o seu pão.
o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos, quanto a cegonha a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo. O sol conhece a hora do seu ocaso. Dispõe as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, ele se recolhe e se acomoda nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Toda a sabedoria as fizeste, com toda a sabedoria as fizestes. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formastes para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dá, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o teu rosto, eles se perturbam. E se cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito e eles são criados. E assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só o olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores a meu Deus durante a minha vida. Sejam-lhe agradável a minha meditação e eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Como eu disse aqui, esse, é um salmo que reporta aí a criação, Ele vai aí falar acerca da criação que é narrada lá em Gênesis, E ele faz essa recriação de uma forma poética, brilhante, é uma poesia aí brilhante. Ele dá aquele tom alegre, de alegrar-se, de comemorar pela criação do mundo, esse mundo criado por Deus. Mas ele não fala apenas da criação, ele vai falar do trabalho de Deus que criou e permanece responsável por essa criação. E aí, ele elogia essa criação. Ele vai descrever, Você começa aí vendo que ele fala, ele começa com aquele tom de bendizer o Senhor. E vai falar aí, vai descrever aí esse Deus. Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como um manto. Então ele vai dizer aí que a luz, é aquela veste, aquele adorno da glória de Deus. E aí você lembra de Gênesis, o primeiro ato de Deus lá em Gênesis foi exatamente dizer que haja luz, e houve. E aí ele vai dizer aí como é que Deus mora, Ele vai falar aí que Deus colocou aí um vigamento, põe nas águas um vigamento das
moradas, vai dizer que as nuvens são carro, ó, que voa nas asas do vento. Ele vai fazendo aí essa construção, não é, poética, não é, que faz das nuvens os seus carros. E aí nós precisamos entender, né, quando a gente olha para isso, que era comum aos povos antigos, né, dar àqueles deuses conhecidos esse lugar. Baal, por exemplo. E aí o salmista vai dizer, olha, não é assim. Aquele que deve receber honras é o Deus vivo, o Deus de Israel. Então as honras são dadas a ele. E aí ele continua nessa poesia a descrever, de forma poética, descrever aí como é que Deus criou os céus e a terra. Ele vai falar aí acerca da tua repreensão. Ele vai lembrar aí como é que Deus fez as águas subir, como fez a terra secar. A voz de Deus, ela é apresentada aqui como essa repreensão. Em outros textos nós vamos ver aí o trovão, né, da sua voz, né, que vai representar a mesma coisa, né, a voz de Deus sendo tratada aí com esse poder. Lançar os fundamentos na terra. Criou aí a porção seca. Colocou aí a terra no seu lugar. Deu ordem às águas para que não ultrapassassem o limite que ele deu. Depois de ele falar dessa criação, ele vai dizer como é que Deus sustenta esta criação. Como é que Deus faz aí que haja bebida para os animais? Como é que Deus colocou aí o local para que eles possam comer, o local para que eles possam se abrigar? Vai falar desse alimento, tanto para os animais quanto para o homem. Vai dizer aquilo aí que vai alimentar o homem, que vai alegrar o coração deste homem. De como Deus estabeleceu nos céus os seus elementos para governar dia, para governar noite, para que houvessem as estações. Como é que Deus fez tudo perfeito? E aí, diante dessa perfeição, qual era a atitude? A atitude era de admiração, era de reverência, porque nós, olhando para a criação, nós vamos ver que ela reflete a sabedoria do seu Criador. Fez todas as coisas com ordem. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o seu sustento. Saem à noite para fazer essas coisas. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. E aí é o tempo do homem sair para o seu trabalho, que faz de manhã até a tarde. Todas as coisas organizadas, todas as coisas com ordem. Quando eu contemplo essas coisas, Senhor, como as tuas obras são variadas, como há variedade, como há sabedoria e como é que o Senhor enriqueceu a terra. Não só na terra, ele vai dizer que no mar também.
todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Toda a criação, ela depende de Deus, tanto para nascer, para viver, para sobreviver. A vida e a morte, elas estão no controle de Deus. E Deus continua a alegrar-se com a sua criação. Hoje, eu dei aula durante o dia e uma das coisas que nós falamos lá enquanto nós estávamos lá tratando do tema da aula, eu disse para a minha turma que muitas vezes nós precisamos ser lembrados de que Deus não é espectador, que Deus não está aí sentado olhando as coisas acontecerem como se estivesse vendo aí um filme. Deus, Ele controla. Está nas mãos dele o controle da história e ele não perdeu a mão. A criação dele, aquilo que ele criou, ele continua responsável pela sua criação e é ele que sustenta. E é ele que se alegra pela obra das suas mãos. E viu Deus que era bom. O salmista, quando contempla isso, ele vai dizer, quando ele recorda aí da grandeza de Deus expressa na sua criação, ele olha para a sua vida e vê que diante de Deus ele precisa tomar, ou ele precisa se colocar de uma forma, tomar uma atitude. Ao reconhecer a grandeza, a grandiosidade do Deus Criador, ele escolhe louvá-lo. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida, por quem o Senhor é. Deus poderoso, magnífico, esplendoroso. Deus que criou todas as coisas e as sustenta. Eu preciso, então, ter uma atitude de louvor, de adoração durante toda a minha vida, enquanto eu viver. Não é pelo que o Senhor fará, é por quem o Senhor é. E que eu olho para a natureza e fico extasiado de contemplar, de ver quem o Senhor é. Ele escolhe cantar, ele escolhe louvar. Ele escolhe fazer com que a vida dele, diante do Senhor, seja agradável. Seja ali agradável a minha meditação. Senhor, olha, eu estou colocando o meu louvor diante do teu altar. Mas aquilo que eu penso, aquilo que eu medito, aquilo que está dentro de mim, que essas coisas sejam agradáveis ao Senhor, porque o Senhor é grandioso demais. E eu também escolho me alegrar no Senhor. Eu escolho
viver alegre por reconhecer quem o Senhor é e como é que o Senhor tem cuidado de mim e da obra das tuas mãos, da tua criação. Diante da grandeza de Deus, diante do reconhecimento de quem o Senhor é, qual tem sido a sua postura? Qual tem sido o seu posicionamento ao reconhecer quem o Senhor é? O salmista, reescrevendo aí o Gênesis dessa forma poética, ele escolhe cantar ao Senhor, louvar ao Senhor durante toda a sua vida, porque se deparou com a majestade de Deus, com a grandiosidade de Deus, com esse Deus tremendo, poderoso. Ele escolhe ter uma vida que seja agradável a Deus. Não só o que sai da sua boca, mas o que está dentro dele, os seus pensamentos. Ele diz que vai se ocupar em meditar, olhar para a criação, para aquilo que Deus faz e aquilo que ele está pensando que isso seja agradável ao Senhor. Ele escolhe viver de forma alegre diante de Deus. Qual tem sido a sua escolha diante do reconhecimento de quem Deus é? Deus é o Deus criador de todas as coisas. Um Deus que fez todas as coisas com perfeição. É aquele que tem nas suas mãos a vida e a morte. Então nem a vida acontece por acaso e nem a morte. Nada saiu, nada fugiu do controle das mãos de Deus. Deus não é um espectador da sua vida, Ele é Senhor dela, o Senhor, Criador de todas as coisas. Escolha louvá-lo. Escolha alegrar-se nele. Que da sua boca saia um louvor sincero, um louvor real, em reconhecimento a quem Deus é. O Criador do universo, o Criador de todas as coisas, continua cuidando da obra das suas mãos. Então a mim compete. Aos retos fica bem louvá-lo. Louve ao Senhor, hoje e para todo sempre. Um grande abraço. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.